Você pode se assentar. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Nós temos sido inspirados profundamente, muito obrigado. Nós temos sido inspirados profundamente por uma igreja que tem nos dado, nos dado essa paixão, esse amor, essa convicção de que Deus deseja multiplicar-se, por meio da sua igreja na terra. E a igreja que tem nos inspirado profundamente, ela está registrada lá no livro de Atos. Atos tem sido esse livro que tem movido a Monte Serra para uma compreensão ainda mais ampla e profunda desse movimento de Deus na terra, através da sua igreja. Eu queria hoje estudar com você o capítulo 8 de Atos, sob o tema Uma Igreja Cheia do Espírito Santo em Movimento. Uma igreja cheia do Espírito Santo, mas se movimentando nessa terra. A marca principal para mim desta igreja, esta igreja que é a primeira igreja considerada cristã, a igreja que é fundada sob uma declaração do apóstolo Pedro acerca de Cristo, quando ele diz: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus responde para ele, sobre esta declaração, eu edificarei a minha igreja, deixando claro, querido, que uma igreja saudável, uma igreja séria, ela é edificada sobre esta verdade. Qual verdade? Essa declaração: Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o próprio Deus, e Ele veio, Ele inaugura, Ele planta, Ele estabelece o seu reino. E esta igreja que nos inspira biblicamente é aquilo que os estudiosos chamam da igreja primitiva, ou a primeira igreja, que nasce e é registrado lá no livro de Atos, capítulo 2, e daí para frente. Aqueles 120 que estão reunidos em Jerusalém, e eles recebem o Espírito Santo, e eles agora cheios do Espírito Santo, eles vão se movimentar. E quando nós escolhemos esse tema, uma igreja cheia do Espírito Santo, é porque esta é a principal característica desta primeira igreja, desta igreja primitiva. Ela é uma igreja cheia do Espírito de Deus, cheia da plenitude da presença de Deus, do governo do Espírito Santo. E esta igreja, então, ela, portanto, não é estática. Ela nasce em Jerusalém, mas ela começa, sob ordem do Espírito Santo, a se movimentar para a região da Judéia, para a região da Samaria e até os confins da terra. E é sob a ótica desta igreja que se movimentou de forma tão poderosa que ninguém conseguiu impedir o avanço da igreja, nem Roma, conseguiu parar esta igreja, mesmo matando tantos cristãos dentro daquele Coliseu, e tantos outros lugares do mundo que tentou parar esta igreja, e esse movimento não conseguiu parar. Então nós vamos olhar para o capítulo 8, porque o capítulo 8 ela vai mostrar exatamente o momento da dispersão e da expansão, da multiplicação dessa igreja que sai de Jerusalém e se movimenta de uma maneira muito poderosa, muito linda. E por isso eu convido você a ler comigo Atos capítulo 8, e nós vamos a partir dali olhar para esta igreja, a igreja primitiva, e aprender com eles. Hoje, nesse dia de envio da nossa igreja para o Vale dos Sinos, por meio de todo esse grupo, é uma alegria para nós olharmos para as Escrituras e nós sermos inspirados pela primeira igreja cristã que nasceu em Jerusalém. Então, como é que esta igreja cheia do Espírito Santo vai se movimentar? Então, capítulo 8 de Atos,
O contexto desse texto que lemos é a morte de Estevão, um discípulo de Jesus. Ele é apedrejado. O capítulo 7 registra este momento da história. E então é nesta dinâmica de uma perseguição, já fazendo vítima um discípulo Estevão, que a Bíblia vai dizer que nessa ocasião, nós vamos ler juntos aqui, onde Saulo, aquele que seria o apóstolo Paulo, né, não porque o nome dele foi trocado, apenas porque ele ganha um nome, né, ele é um judeu, Saulo, Saul, ele ganha um outro nome que ele apenas adota um outro nome. A palavra mais correta é ele adota um outro nome, que é o nome que vai se comunicar com o mundo gentil agora, o nome grego, né? Então é muito importante a gente entender que esse homem, antes da conversão, se você quer ver como é que Paulo se converteu, o tal do São Paulo, onde é que a Bíblia fala sobre a conversão dele? Capítulo 9 de Atos, capítulo seguinte, você vai ver a conversão dele a Cristo. E aí, queridos, algo extraordinário começa a acontecer. Então, o texto começa falando que Saulo está assistindo a morte de Estevão. E ele, como uma das autoridades religiosas, ele não só está assistindo, mas ele está validando aquele apedrejamento. Ele está, na verdade, ratificando, ele está dizendo, é isso aí mesmo. É um cara que está falando uma loucura como esse Estevão aí, desse tal de Cristo, tem que morrer. Então ele está ali consentindo com a morte de Estevão. O texto começa assim, capítulo 8 de Atos, e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. E aqui está, então, nossa primeira percepção de como é que esta igreja, cheia do Espírito Santo, que nasce em Jerusalém e que vai se movimentar para a região da Judéia, vai chegar em Samaria e aí vai chegar aos confins da terra, como é que ela se movimenta? Então, a primeira coisa que a gente vê no texto é que ela se movimenta de casa em casa. Essa igreja vai crescer, vai se multiplicar de casa em casa. E nós olhamos para o capítulo 2 de Atos, volta comigo páginas da sua Bíblia, lá para Atos capítulo 2, e a gente vai ver isso, porque Atos capítulo 2 é exatamente o momento onde essa igreja nasce e 3.000 pessoas se convertem depois da pregação de Pedro. Imagina que coisa extraordinária. O apóstolo Pedro anuncia, ele prega sobre Cristo e ele fala assim: livrem-se dessa geração corrupta, arrependam-se. E aí ele fala sobre a obra de Jesus, querido, e só naquela pregação 3.000 pessoas se convertem. Você imagina isso? Que coisa extraordinária, Noel. 3.000 pessoas após uma pregação. Então você deve imaginar, construa na sua mente aquilo que poderia ser uma grande confusão. Como é que nós vamos cuidar desse povo? Bom, é simples. Nós vamos nos multiplicar, fale comigo, de casa em casa. E nós vamos fortalecer, ensinar, nós vamos orar juntos, nós vamos louvar, nós vamos partilhar a vida. No nosso meio vai ter lá pessoas com necessidades, então eu tenho, eu reparto. Então olha como a igreja primitiva se organiza. Ela se organiza de casa em casa, mas também no pátio do templo. Fale comigo, de casa em casa, mas no pátio do templo. Então essa dinâmica da grande celebração que a gente se encontra aqui domingo, ou na sexta, ou no sábado, né, outros dias, que é o encontro coletivo, é como se fosse esse momento de nós estarmos no pátio do templo, né? Hoje nós sabemos que o templo somos nós, o Senhor habita em nós, tá? Mas esse prédio, essa estrutura funciona como o pátio do templo lá de Jerusalém. Nós nos encontramos, louvamos juntos como coletivo, só que
Era muita gente. Como é que a gente vai pastorear esse povo, discipular esse povo, ensinar esse povo? Como é que a gente vai continuar ganhando pessoas para Jesus? De casa em casa. Então essa igreja se multiplica. Olha comigo que lindo lá, capítulo 2, versículos 42, diz assim. Eu vou ler o 40, tá? Para ganhar mais força ainda, que lindo, com muitas outras palavras. Ele os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, né, como hoje a gente viu aqui. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas, só naquele dia. E ele diz, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Olha só que lindo, o que você precisa ver de sinais numa igreja, de marcas numa igreja. Ela precisa ser uma igreja que tem o ensino, ela precisa ser uma igreja que ela ora uns com os outros, que ela se dá no relacionamento da comunhão, do partir do pão, das orações. Ele diz assim, todos estavam cheios de temor, todos temiam a Deus, né? E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Então milagres começavam a acontecer no meio daquela igreja. Por quê? Porque a presença do Espírito no meio da igreja, acontecem milagres, acontecem curas, acontecem libertações. É muito poderoso uma igreja cheia do Espírito Santo. Terça-feira agora, quarta-feira, eu e Martinho vamos visitar a casa de uma família que nós tivemos a ciência que eles oravam muitos anos, porque eles desejavam ter filhos, né? E eles não puderam ter filhos do ventre, então eles adotaram 2 filhos e tal. E depois um dia, num dos cultos desta igreja aqui, nós oramos por cura, oramos pelas mulheres que o ventre precisava fertilizar, pedimos a Deus que Deus pudesse dar realmente um milagre. Queridos, naquele dia ela diz que saiu daqui sentindo que algo aconteceu nela. E para a glória de Deus, agora quarta-feira a gente vai conhecer a filhinha que nasceu do ventre, que está com 1 ano e poucos meses, para a glória de Deus. Deus fazendo no nosso meio os milagres, curas, sinais, maravilhas. Deixa eu te dizer, abro um parênteses para dizer, não ache a partir de agora que é na Monte Serra que tem cura, porque às vezes a gente confunde isso, né? É lá na igreja tal que tem cura, e manda para lá a cura, buscar cura lá. Não, cura acontece onde o Espírito de Deus está. Senão a gente começa a levantar altar de estruturas religiosas. Não confunda isso. Se o Espírito está dentro da tua célula lá, milagres vão acontecer lá dentro. Você crê nisso ou não? Então faz favor, quando você manda alguém para algum lugar, ou lá tem cura, ou para Monte Serra, aqui tem cura, a gente está dizendo que a cura está em alguém ou em algum lugar fora do Espírito, fora de Cristo. Isso gera confusão no meio das pessoas. Quem cura, quem salva, quem liberta, quem faz toda a obra é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então olha o que está acontecendo nessa igreja, sinais, milagres estão acontecendo. E ele diz, os que criam estavam unidos, tinham tudo em comum, eles vendiam suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade, um coração solidário. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Fale comigo, no pátio do templo. E aonde? De casa em casa. Amém? Não é lindo isso? Eles partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Então essa igreja começa a cair na graça do povo. Opa, que legal, tem coisas, essa igreja é séria. Essa igreja, ela vive algo profundo. E as pessoas passaram a admirar aquela igreja que estava nascendo. E a Bíblia diz que o Senhor ia acrescentando àquela igreja, dia a dia, os que iam sendo salvos. Porque havia uma graça especial no meio daquela igreja, que era a presença do Espírito Santo. Agora eu vou traduzir o que isso significa. Toda igreja onde o Espírito Santo está presente, o amor de Deus é sentido profundamente. Fala comigo, o amor de Deus é a principal manifestação da presença de Deus no meio de uma igreja.
Sabe por quê? Porque às vezes a gente acha que é cura, milagre, sinais, só isso aí. Mas você já viu que tem gente que exerce os dons, mas não tem amor? Então faz assim com as mãozinhas. Fruto do Espírito e dons do Espírito. Eu já fiz isso semana que vem, mas eu quero firmar essa igreja nisso. Tá? Há 2 semanas, né? A semana passada? Foi essa passada? Eu falei semana que vem. Gente, minha cabeça está acelerada. Eu já estou lá em Vale dos Sinos. Já cheguei domingo que vem lá. Semana passada. Fruto do Espírito. Vamos falar quais são os frutos do Espírito? O fruto do Espírito. É como se fosse uma poncã, tá? O fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso é o fruto do Espírito. Presta atenção. Você acha que uma igreja cheia do Espírito vai manifestar o quê? Fale comigo. O fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, quando o povo chega numa igreja cheia do Espírito, ela sente o amor. O primeiro é o amor, amém? Ela sente uma alegria, amém? Pessoas chegam aqui e não entendem porque tem uma alegria. Aí todo mundo quer se abraçar, beijar, não sei o quê. É por causa de uma alegria espiritual. E quem não está acostumado é estranho. O que ele está querendo comigo? Não, só queremos te amar. Quando chega numa célula, né? Chega a célula alegre, aí eu penso... Sabe por quê? Porque o mundo é desconfiado. O mundo as pessoas não amam sem interesse de receber algo. Na verdade, quando alguém dá algo lá no mundo, depois ele pede a volta. Mas a igreja de Jesus ama desinteressadamente. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão. Olha só que coisa, domínio próprio. Olha que coisa profunda. Então uma igreja cheia do Espírito, uma igreja que revela o fruto do Espírito. E aí também a outra mão agora, fale comigo, dons do Espírito. Mas é uma igreja que também age. Então fala comigo, fruto do Espírito tem a ver com o ser, com o caráter de Cristo em mim. Amém? E o dom do Espírito tem a ver com o fazer, com o servir, com uma igreja que serve como Cristo serviu. Agora preste atenção, muita igreja, os dons são impulsionados para as pessoas servirem, mas o fruto não se percebe. E uma igreja, querido, que ela opera nos dons do Espírito, sem o fruto do Espírito, ela divide, ela tem competição, ela tem soberba, ela tem arrogância, ela tem orgulho. Por quê? Porque a base da operação dos dons é o fruto do Espírito. Todo mundo entendeu isso? O que nós oramos aqui é para sermos uma igreja cheia do Espírito Santo, que se movimenta desta maneira, operando no fruto do Espírito e no poder dos dons do Espírito. Todo mundo está entendendo o que Deus está falando com a gente? Né? Você já viu gente falando assim, eu não gosto daquele crente lá na mar, por que não? Ele vem com os papos aqui, não sei o que, tal. Eu falei com ele uma coisa, ele já ficou irritado, já foi grosso, já não viu domínio próprio no irmãozinho. Não viu mansidão no irmão. Então as pessoas se confundem. Aí ainda veio depois querer orar por mim. Como é que eu vou aceitar uma oração de um cara bruto daquele? O que ele está vendo? A gente querendo operar nos dons, sem o fruto do Espírito. Ao invés de você atrair pessoas, você repele pessoas. Mas esta igreja primitiva, ela era cheia do Espírito Santo. Tão cheia que a Bíblia diz que a cidade começou a ser atraída. Sabe quando você põe um pouquinho de açúcar e aparece um monte de formiguinha para comer? É o doce do fruto do Espírito. Uma igreja cheia do Espírito, ela começa a atrair a cidade. Ela começa a mover um povo na direção da casa, de casa. Por quê? Porque vê em você o fruto do Espírito. E é isso que igreja
Nós no Vale dos Sinos, Igrejinha, Zona Sul, Gravataí, Viamão, né, lá em Santa Cruz, e para onde o Senhor nos mandar, nós queremos chegar deste jeito, cheio do Espírito, cheio do caráter de Cristo, ser e cheio dos dons do Espírito, manifestando o poder dele no fazer. É dessa maneira que essa igreja vai ser poderosamente atraída. Mas fala comigo, de casa em casa. De casa em casa. Percebe? Volta para o texto comigo aqui. O texto diz que Saulo, por sua vez, devastava a igreja indo de casa em casa. Então esta igreja primitiva, ela vai se movimentando de Jerusalém, de casa em casa. E aí a maneira que o inimigo diz é o seguinte: não, vamos parar. Saulo então se levanta e diz: não, nós vamos começar um processo mais profundo de perseguição. Quer saber? Nós vamos de casa em casa, nós vamos pegar os cristãos, nós vamos prender os cristãos. Gente, deixa eu te falar, o plano estava feito. O plano era: essa igreja está se movimentando muito rápido e é de casa em casa e nós vamos parar. Mas querido, a Bíblia diz que não conseguiu parar, porque as portas do inferno não resistem ao movimento de uma igreja cheia do Espírito Santo. Ao invés disso, aconteceu um milagre. Sabe qual foi o milagre? A força e a determinação que Deus derramou sobre o coração daquela igreja, no meio da perseguição, para eles pregarem a palavra e anunciarem corajosamente Cristo. Então qual foi o resultado? Uma dispersão aconteceu. Uma dispersão, fale comigo, uma dispersão corajosa. Olha o texto, o que ele vai dizer. Olha que lindo. Como é que acontece isso, né? Eles então se dispersam e eles vão realmente, corajosamente anunciando isso. Ele diz assim, olha só. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Tertuliano, falando da perseguição cristã, ele escreveu o seguinte: olha o que ele diz: matem-nos, torturem-nos, condenem-nos, reduzam-nos a pó. A vossa injustiça é a prova de que somos inocentes. Quanto mais somos abatidos por vós, mais crescemos em número, porque o sangue dos cristãos é como uma semente. Uau! Foi isso que aconteceu na igreja primitiva. Quanto mais eles faziam, mais a igreja avançou, mais a igreja cresceu. Aí me lembro do texto de João 12, 24, que diz: em verdade, verdade vos digo que se o grão de trigo, né, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, dará muito fruto. Amém? Essa igreja então, ela começa a se movimentar de casa em casa. E essa casa é o lugar íntimo, é o lugar pessoal, onde a gente traz para a mesa pessoas para amar, para servir, para repartir, para cuidar. John Piper falando sobre isso, comentando o livro de Atos, o capítulo 8 especialmente, ele vai destacar esta questão da perseguição da igreja, dizendo o seguinte, que ela coopera para a dispersão corajosa dos discípulos, da Judéia para Samaria, levando o evangelho para essas regiões, mas ela vai cooperar essa perseguição para que eles possam pregar o evangelho além de Jerusalém, e sobretudo, descobrir que esta igreja, de fato, cheia do Espírito Santo, ela era poderosa para superar todo tipo de barreiras que se levantassem contra aquela igreja. Glória a Deus por isso. Como uma igreja cheia do Espírito Santo pode se movimentar tão poderosa que ninguém pode impedir o seu avanço? Primeiro, de casa em casa. Em segundo lugar, de cidade em cidade. E aí vai aparecer a cidade de Samaria, na verdade a região de Samaria. E agora nós saímos de um lugar íntimo, pessoal, para a cidade, para o contexto coletivo, para um lugar que tantas coisas acontecem
e tanta presença espiritual na cidade se confunde e mistura a mente das pessoas quando elas estão numa busca de Deus, de conhecer a Deus. E esse texto fala sobre isso, que Filipe então foi a uma cidade de Samaria e ali ele começou a anunciar a Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu atenção unânime ao que ele dizia. Espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é conhecido como o grande poder de Deus. E eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. Deixa eu dizer uma coisa para você importante. Quando nós nos movimentamos como igreja, de casa em casa, mas de cidade em cidade, Deus ele vai nos enviando para regiões porque Ele quer destronar poderes que estão naquele lugar, malignos, que estão enganando as pessoas. O texto diz que estão iludindo as pessoas, e lá em Samaria estava acontecendo isso. Tinha um mago, Simão, e com as magias dele, todo o povo inclusive dizia: esse cara é Deus, um grande Deus e tal, e desde o mais pobre ao mais rico, eles estavam sendo enganados, sinceramente errados. Igreja, nós estamos num contexto do Rio Grande do Sul, onde nós temos muitos terreiros de umbanda, muitos centros espíritas, né? Pessoas buscam passe, fazem pactos com o diabo, pacto de sangue, pacto disso, banho de pipoca. E o que a gente vai percebendo? Preste atenção, muitos de nós aqui já estivemos lá. Essa busca, ela é sincera, porque na verdade, sinceramente errado, as pessoas estão buscando encontrar um poder que vai tirá-los daquela dor, tirá-los daquela condição, tirá-los daquela situação. Então nós, Monte Serra, nunca podemos julgar a nossa cidade por isso, o nosso estado por isso, mas nós precisamos entender que as pessoas estão iludidas, como o povo de Samaria, buscando fora de um poder único, que é o poder de Jesus, aquilo que só Jesus pode fazer. É sobre isso. É sobre isso. Lá na nossa casa nós temos uma célula, que nós nos reunimos lá em casa. Nós começamos essa célula lá em casa em 5 discípulos de Jesus. Então cada um de nós chamou amigos não crentes da cidade. E hoje nós somos 21, 22 pessoas lá. Para a glória de Deus, queridos, para a glória do Senhor Jesus, de setembro para cá, nós só faltamos agora levar a Cristo 5 daquelas pessoas. Na verdade, 2 deles não se converteram, 5 ainda não foram batizados. O restante todo entregou a vida a Cristo e foram batizados. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Nós fizemos o Freedom agora. Fizemos como célula. O testemunho deles era impressionante, sabe por quê? Porque muitos deles já passaram por esse tipo de caminhos. O que eles estavam buscando? Um poder que mudasse o destino da sua história. E deixa eu dizer para você, querido, muita coisa acontece, viu, dentro de terreiro de umbanda. Muita coisa acontece dentro do centro espírita. Você precisa saber o que acontece, porque o diabo ele é poderoso, mas toda obra do maligno ela é temporária e passageira, porque ela é enganosa, ela ilude as pessoas. A única obra capaz de mudar o destino nesta vida e por toda a eternidade é a obra realizada na cruz de Cristo por Jesus. Então, amados, o que está acontecendo nessa história é que essa igreja se movimenta agora para as cidades, para várias cidades da região, e chega na região de Samaria. E ali, quando o evangelho chega, preste atenção no texto, quando ele começa a anunciar Cristo, Filipe começa a falar da obra de Cristo. A Bíblia diz que os espíritos são expulsos das pessoas, pessoas são libertas, pessoas são curadas. Por quê, querido? Porque quando o poder de Jesus chega numa cidade, chega numa casa, chega numa família, chega numa empresa, Deus coloca em ordem, Deus ordena as coisas, Deus vai fazer o que for preciso para colocar o seu coração no lugar certo e libertar você e a mim. Essa é a obra do Espírito. Ninguém resiste à obra do Espírito Santo. Eu me lembro quando Deus me chamou para o ministério pastoral,
Eu deixei o meu trabalho profissional, eu fazia economia, finalizando meu curso, indo para o final do curso, no 4º ano, e Deus fala, chega de fugir, eu tenho outro plano, você sabe, eu te separei para ser um pastor, não é? Então eu vivo toda a minha crise de deixar tudo lá em Brasília, ir para o seminário, me preparar para ser um pastor. Naquele tempo eu praticava um esporte por muitos anos na minha vida, eu gosto muito de esporte, estou de esporte, mas naquele esporte eu tinha me dedicado bastante, me tornado atleta da seleção de Brasília, tinha sido convocado para a seleção brasileira e tudo mais, e naquele período todo da minha história, Deus vai me pedindo essas coisas, porque Ele tinha outro plano. Então eu me lembro no último campeonato de karatê, que eu peguei os meus troféus, medalhas, e eu falei, Deus está aqui, eu te consagro, eu vou trocar tudo isso aqui que é corruptível por uma coroa incorruptível. É o que o Senhor tem para mim, eu vou deixar tudo aqui em Brasília, e vou estudar onde o Senhor quer. O Senhor me mandou para Curitiba, para fazer minha faculdade em Curitiba. Deus foi muito bom, mas aquele foi um momento mesmo de dizer assim, ó, está aqui, ó. Está aqui. Aquele esporte tinha um lugar no meu coração que não era o que Deus queria. E o esporte em si não tem nenhum problema, mas ele estava fora do lugar na minha vida. Então eu entreguei para Deus. Deus foi tão bom, testou se aquela entrega foi de fato, porque depois a nossa casa foi assaltada. Levaram pouquíssimas coisas, mas dentro que levaram os troféus, as medalhas, levaram tudo. Ele falou assim, eu vou enraizar a tua decisão, né? E uma das minhas orações daquela entrega, sabe qual foi? Foi assim, Deus, se um dia eu for abordado por um bandido, por um ladrão, por alguém para me pegar e tal, eu não vou usar o karatê, eu vou falar do teu amor, eu vou anunciar o que tu fizestes na cruz para aquela pessoa. Eu fiz essa oração naquele dia. Queridos, me mudei para Curitiba, primeiro semestre meu estudando em Curitiba, eu viajo, peguei um voo, foi uma bênção mesmo, uma carona com um voo de oficiais da Força Aérea. Eu fui todo, né, de blazer, de gravata, igual os oficiais, eu tive que ir assim. Quando chegou lá no Rio de Janeiro, peguei até o Rio de Janeiro, troquei, peguei um ônibus e não deu tempo de trocar de roupa nem banho. Cheguei em Curitiba meia-noite, daquele jeito, todo, e com uma bolsa do lado. Eu saio, era meia-noite, e eu tinha que ir até o chamado Madrugueiro, lá no Cefete. Quem conhece Curitiba, da rodoviária até o Cefete, eu tinha que caminhar tudo aquilo depois de meia-noite. Eu saí, quando eu peguei aquela calçada para subir, 2 jovens estão vindo e um abre e o outro vem na minha direção, e eu tive a sensação clara de que eu ia ser assaltado. Eu falei, me pegaram. E eu me lembro bem que o rapaz que abriu, ele estava com a jaqueta, ele abriu a jaqueta, estava suja de sangue, ele pegou a arma e virou para mim, vamos, passa, rápido, eu queimei um ali, não tenho nenhum problema de queimar você aqui agora, cara, me dá tudo que você tem aí. E aí eu já aprendi, né, que você tem que fazer um movimento leve. Perguntei se eu podia tirar a bolsa, botei, tira logo, pai, tirei a bolsa lentamente, botei. O que você tem no bolso? Tinha uma coisa assim, que era passagem de ônibus, parecia que era outra coisa, ele queria saber, eu tirei o que tinha no bolso, com calma, fui botando, passa. Gente, e eu, assim, confessando para vocês, aquele cara veio com aquela, e ele era baixinho, e nada contra baixinho, por favor, mas assim, eu olhei para ele e eu falei assim, mais um passo eu consigo pegar esse cara. Mais um passo. Mas sabe, quando eu tive tantas emoções naquele momento, tantas emoções, eu fiquei indignado, eu fiquei com raiva, ao mesmo tempo eu fiquei com pena, eu senti muita coisa, mas no meio daquilo tudo eu falei, se ele chegar eu vou pegar. Mas o Espírito Santo me lembrou de uma oração. Qual foi a oração? Se alguém vier me abordar um dia, eu vou falar do teu amor, não vou usar o karatê. E na mesma hora o Espírito Santo me constrangeu, eu virei para ele e falei, querido, eu quero falar só uma coisa, posso falar uma coisa só, e tu vai embora, leva tudo, tal. Fala. Jesus te ama, cara, não é nada disso que Ele tem para a tua vida, Ele te criou, Ele tem um propósito. Tu é crente, cara, tu é crente? Eu falei, sim, eu sou um discípulo de Jesus. Eu falei, só que me faltava, minha mãe também é crente, fica orando por mim lá na minha cidade, e não sei o que, e tal, e eu matei alguém lá na cidade, um bandido, estou foragido, não sei o que. Aí o cara começou a xingar, e eu, para com isso, não, eu quero falar algumas coisas. Comecei a falar, quando ele abriu a porta que a mãe era crente, eu comecei a falar, porque eu sabia que eu estava diante de alguém que a mãe orava por anos. E eu entendi que o Senhor me colocou naquele momento como mensageiro, que a mãe não podia ser mais.
E eu começo a falar para ele do amor de Jesus, começo a falar, e esse cara vai baixando a arma, vai escondendo a arma, e vai me ouvindo, daqui a pouco ele fala assim, para onde é que você está indo, cara? Eu falei, estou indo lá para o Cefete. Eu falei, ô parceiro, está muito tarde, está muito perigoso, vamos levar lá no Cefete. Pega as tuas coisas aí, devolveram as coisas para mim. Devolveram minha bolsa, devolveram tudo, pega aí, nós vamos te levar. Gente, e daqui a pouco, foi literalmente isso. Um do meu lado, outro do outro. Me botaram no meio e eles iam caminhando. Tá limpo, podemos ir. E foram indo. Chegou lá em cima no Cefete. Eu estava entendendo o que estava acontecendo. Eu estava entendendo uma aliança, um compromisso de alguém que está dizendo, Deus, eu quero andar cheio do teu Espírito. Não importa onde eu estiver e o que estiver acontecendo na minha vida, de casa em casa, de cidade em cidade, o que me acontecer, Deus, eu vou proclamar o teu amor. Assim como Filipe chega naquela cidade, ele começa a proclamar, o poder que está manifestado vai se submeter ao poder de Deus. O que estava acontecendo diante dos meus olhos era o poder do Evangelho chegando no coração daqueles bandidos e eles sendo constrangidos pelo poder do Evangelho. Era isso que estava acontecendo. E quando isso acontece, bandido se torna anjo. Você imagina, Leonel? Aqueles 2 bandidos se tornaram guarda-costas de Deus para mim. Quando ele chegou lá no lugar lá, eu falei, vocês podem ir, muito obrigado. Ele falou, não, vamos esperar o ônibus chegar, está muito perigoso. Gente, quando o ônibus aponta lá, eu olho para eles e falo assim, eu posso orar por vocês? Pode sim. E eu impus as mãos sobre aqueles 2 homens. Claro, com os olhos bem abertos. Mas orei, cheio de fé. E os abençoei. Porque, queridos, é isso. Você está entendendo o que Deus está falando sobre o que foi a igreja primitiva? O que Deus tem para nós, amém? Meu querido, quando você estiver negociando amanhã e chegarem com uma oferta escandalosa, picareta para você, não julga a pessoa, não julga, não acusa, porque ele ainda, os olhos não foram abertos, só isso. Mas o seu já foi. E você e eu somos discípulos espalhados nessa cidade, de casa em casa, e de organizações, de instituições nessa cidade. Quando você chegar lá, sentar na mesa, você olha para ele e você diz, eu entendo, querido, o que você está me propondo, mas isso não combina comigo. Eu queria te dizer que nem com você. Não é o que Deus tem para a tua vida. E você começa a anunciar o Evangelho de Cristo, sem julgar. Lá na célula foi isso que a gente começou a perceber e está vendo. As pessoas tudo novas, bebês se convertendo. E começa a aparecer as histórias, é a coisa mais linda, a coisa mais maravilhosa. É ver o poder de Jesus transformando, libertando. Não foi isso que Ele fez em mim e você, não foi, gente? Quantos aqui têm sentido o poder de Jesus libertando você? Amém. Que poder é esse? É o do Espírito. Agora nós temos que nos mover nessa cidade. Por isso que nós estamos indo lá para o Vale dos Sinos, porque lá no Vale dos Sinos tem pessoas que precisam ser libertas. Pessoas daquela região, Ivoti, Nova Hartz, Bom Princípio, São Leopoldo, Novo Hamburgo, toda aquela região, Deus vai alcançar para a glória dele. Olha o milagre, qual foi o milagre que acontece? Aqui nós temos o primeiro registro de uma cidade fora de Jerusalém, alcançada pela dispersão, em meio à perseguição. E Filipe então, ao chegar nessa região, ele prega o Evangelho e vem manifestação do Espírito Santo em salvação, curas e libertações. Qual é o resultado? Batismos. Pessoas creem em Jesus, batismos acontecem e a Bíblia diz que grande alegria chegou naquela cidade. Olha só, no entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu, aquele próprio mago que estava lá naquela cidade, e foi batizado. Ele seguia Filipe por toda parte, observando maravilhados grandes sinais e milagres que eram realizados. E o versículo 8 diz, assim houve grande alegria naquela cidade. Amém? Isso é extraordinário. Terceiro e último lugar, como uma igreja cheia do Espírito Santo se movimenta
de forma tão poderosa que ninguém consegue parar, impedir o avanço dela. Fale comigo: de casa em casa, de cidade em cidade, e de estrada deserta a estrada deserta. Olha só, de casa em casa é no lugar íntimo, pessoal. De cidade em cidade é o lugar coletivo, público. Mas agora, o texto vai mostrar que essa igreja se movimenta para lugares improváveis. Improváveis. É tão curioso, querido, porque o movimento está acontecendo em Samaria. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor vai até Filipe e fala com Filipe para ele sair de Samaria e ir para uma região que está deserta. Olha comigo o texto. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta. No grego, quer dizer o seguinte: para aquela estrada que está deserta. É isso que quer dizer. Não é uma região de deserto, mas para aquela estrada que está deserta. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Imagina, Samaria está acontecendo coisas extraordinárias. Aí o anjo chega para você e fala assim: ei, agora vai para a região que desce, para aquela estrada que está deserta, que desce de Jerusalém para Gaza. Você iria? Você não ia achar que parecia que o Espírito estava enganado? Mas como? Me tirar do movimento aqui que está acontecendo. Está acontecendo tanta coisa boa aqui, né? Primeiro é Jerusalém, agora em Samaria, agora eu tenho que sair de Samaria também. Mas sabe o que é? É que toda vez que Deus dá esse tipo de ordem que parece loucura, incoerente, como pareceu para nós, né, Michel e Carlinha, né, Lele e Cris? É porque Deus está olhando para pessoas que Ele quer alcançar lá naquele lugar, mas que nós ainda não sabemos, nós não conhecemos, nós não vimos. E esse texto mostra exatamente isso, que Filipe responde em obediência. Ele diz, o texto diz que ele se levantou e partiu, e no caminho, fale comigo, no caminho. Sabe o que significa isso? Que se você não se movimenta, se você fica estático, se você não sai de onde Deus está te mandando você sair, no caminho você não vai ver o milagre, você não vai ser canal de bênção, você não vai poder ser testemunha, você não vai poder ajudar alguém. Então ele diz que no caminho ele encontra um eunuco etíope. Esse cara era um oficial importante lá na Etiópia, ele era encarregado de todos os tesouros da rainha de Candace. Então esse homem, ele tinha vindo a Jerusalém para cultuar a Deus, e esse homem adora a Deus e está voltando agora. No caminho de volta para casa, ele está sentado dentro da sua carruagem e ele está lendo o livro, né, do profeta Isaías, e o Espírito disse a Filipe: ei Filipe, corre, aproxime-se dessa carruagem, acompanhe essa carruagem. Ou seja, no meio daquele caminho que estava deserto, aparece uma carruagem, e o Espírito fala: Filipe, corre, corre, corre para ele. E ele vai correndo, correndo, até que ele chega. E quando ele chega na carruagem, aquele homem está lendo em voz alta o profeta Isaías, uma parte de Isaías. E ele diz: ei, tu entendes o que lês? E ele diz assim: como eu posso entender se ninguém me explicar? E aí ele é convidado para subir na carruagem, ele sobe na carruagem, e o texto diz que ele começa a explicar pelo livro de Isaías. Por quê? Porque ele pergunta: esse aqui está sendo dito sobre quem? Sobre o profeta ou sobre alguma outra pessoa? E a Bíblia diz, começando por aquela parte da escritura, Filipe vai explicar para ele o evangelho. De tal maneira que a Bíblia diz que ele crê, e eles passam por meio de um rio, perto de um rio, e ele pergunta: vem cá, então tá bom, então aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Dá para a gente interpretar então que ele tinha inclusive explicado sobre o batismo. Então ele chega: nada, se tu crês que Jesus é o Filho de Deus, você pode ser batizado agora. Então, querido, eles descem da carruagem. O texto diz que então ele batiza, e logo que ele é batizado, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor pegou Filipe e o levou lá para Azoto. Quando nós chegarmos no céu, nós vamos perguntar como é que Deus fez isso, porque a Bíblia diz que o eunuco olha para o lado, para o outro, para achar Filipe, que tinha batizado, e não encontra, porque o Espírito já havia arrebatado
Filipe lá para Azoto. Então a Bíblia diz assim: então o eunuco seguiu o seu caminho cheio de alegria. Olha o que é o evangelho chegando na vida de uma pessoa, lá em Samaria, agora numa região deserta. O que acontece aqui nesse contexto? Um milagre. Um milagre fruto da obediência. Um discípulo encontra no caminho aquele a quem Jesus queria se revelar. No caso, Filipe encontra a eunuco a quem Deus queria encontrar, revelar-se. E qual é o resultado? Salvação, batismo e um novo momento de vida. Aquele eunuco segue o seu caminho cheio de alegria. O texto diz isso. Quando eles saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais ele passava. Querido, eu estou muito feliz. Eu acho que a nossa igreja está tão feliz em ver o que Deus está fazendo na vida de cada um de nós. E eu quero que essa igreja saiba que para cada um desses pastores que estão sendo enviados, está tendo renúncias que eles estão tendo que fazer. Cada um deles. André, Lide, Michel, Carlinha, Leandro, Cris. Tem sido um movimento do Senhor, renúncias. Michel e Carlinha, queridos, quando nós falamos dessa visão de Deus, Deus acabara de ter dado a ele, lá naquela época. Nós estamos falando lá em 2022, outubro, né? Eles tinham acabado de construir uma casa no condomínio super gostosa. Quem foi lá nessa casa sabe, lá na Palavra da Vida, uma vista maravilhosa. No dia da família botava a rede ali, relaxava, tranquilo. Eu fico imaginando Michel e Carlinha naquela rede. Vamos aposentar aqui. E de repente vem uma voz que diz assim: ei, desce para o caminho que está deserto, que vai de Jerusalém para Gaza. Renúncias. A casa está lá. Foi tão bonito ver a vida deles quando veio a inundação. Eles ainda não tinham saído da casa, mas eles saíram da casa deles e foram para o Vale dos Sinos, para junto com a nossa igreja no Vale dos Sinos lá, abrir aquele galpão que seria um celeiro para servir toda aquela região inundada. Eles ficaram num apartamentozinho cedido para eles, dormindo no chão por 40 dias, para amar aquele povo daquela região. Tem renúncias, querido. Tem renúncias. Eu quero ficar em Samaria. Não. Mas é lá. Pega a estrada que está deserta. Só que, queridos, quando a gente ouve essa voz, é algo tão irresistível. É tão irresistível. E quando a gente dá o passo na direção, quando termina aqueles dias, Deus tinha feito tanta coisa naqueles 40 dias, que o Michel e a Carlinha liga para a gente, para a Martinha: ei, nós não queremos mais voltar lá não, nós vamos alugar por aqui um lugar. Vamos ficar por aqui já, porque Deus está fazendo tanta coisa. Tinham se encontrado com eunucos no caminho, junto com aquela igreja. É assim, igreja. É desse jeito. Uma igreja que se movimenta, ela vai se movimentando de casa em casa, de cidade em cidade, e para lugares inesperados e improváveis. E aí, quando nós vamos, histórias improváveis e inesperadas. Fala comigo: histórias improváveis e inesperadas vão acontecer. Com uma assinatura. Com uma assinatura. Sou eu, o Espírito Santo, que está fazendo isso. Não tem nada a ver comigo nem com você. Mas tem uma parte aqui, é minha e sua. E levantando-se, fala comigo, levantando-se, foi. Eu quero terminar, porque é o que eu tenho visto na vida do Leandro, da Cris, do Michel, da Carlinha, do André, da Lide. É o que a gente vai ver na vida de todos aqueles que já aqui no meio desta igreja, junto com os pastores, estão indo. É o que está acontecendo. As histórias, querido, de milagres, elas não são privilégio de pastor. Fala comigo, as histórias de milagre são privilégios de
de discípulos que obedecem. Amém? Não tenha dúvida disso. Eu lembro das crises que muitos de nós fomos passando no meio de tudo isso aí. Santa crise. Santa crise. Eu lembro do pai e da mãe do pastor Leandro. Quando souberam, o coração da mamãe que apertou. Mas pergunta para a mamãe e para o papai, para os pais do Leandro, como é que eles estão vendo isso? Alegria, porque não tem nada melhor do que ver filhos e filhas andando em obediência à ordem do Espírito. Aí Deus faz a gente se encontrar com um cachorro lá na Zona Sul, de noite, quase meia-noite, com outro, com o eunuco que estava lá no caminho deserto carregando o cachorrinho. E Deus vai usando a gente para se mover na cidade, para amar, para dizer que Cristo nos ama e que não há nada melhor do que isso. Amanhã, quando você chegar no seu trabalho, por favor, chega com essa mensagem: Deus está nos enchendo do Espírito Santo para que a gente se movimente de casa em casa. O Lidere começa em setembro. Presta atenção, agosto, anota na sua agenda, 29 e 30 de agosto, é isso, né? Nós teremos a conferência de casa em casa aqui. Essa conferência nós estamos trazendo 2 pastores, um do Brasil e outro de fora. Do pastores do Brasil nós estamos trazendo o pastor Paulo Mazzoni, de uma igreja que quando ele chegou para pastorear tinha 300 pessoas. Depois de mais de 20 anos, hoje a igreja tem aproximadamente 27 mil pessoas, de casa em casa, espalhados. E espalhados na cidade em vários prédios, lá em Belo Horizonte. Ele estará aqui testemunhando para nós. Vamos trazer o pastor Fikri. Pastor Fikri é um egípcio que se converteu aos 15 anos em Cairo, numa experiência sobrenatural, a conversão dele. E o Fikri hoje faz parte de uma organização chamada Every Nation. E essa organização tem o propósito de plantar igreja através de universitários. Eles chegam numa cidade, num país, com um grupo de jovens, e eles entram nas universidades para proclamar Cristo, e é lindo. Queridos, é um movimento tão poderoso que eles já plantaram igrejas por meio dos universitários em 84 nações. Esse homem fala 7 idiomas. Ele vai estar aqui pregando para a gente em português, falando do que Deus está fazendo ao redor do mundo, por meio de jovens que estão dizendo: Deus, eu digo sim para o Senhor, usa a minha vida. E jovens universitários da nossa igreja vão ser desafiados para que a gente invada, presta atenção pai e mãe, para que a gente envie nossos filhos para a universidade, não com medo de eles se perderem, mas com uma visão de que eles são homens e meninos e meninas, jovens e jovens, cheios do Espírito para proclamar a verdadeira mensagem. A gente não precisa ter medo das ideologias, porque a ideologia não para a igreja cheia do Espírito Santo. Você crê nisso? Vamos orar? Eu concluo dizendo o seguinte: uma igreja cheia do Espírito Santo, ela se movimenta em obediência de casa em casa, de cidade em cidade, e em lugares inesperados e improváveis, para espalhar e para espelhar o amor de Jesus. Que amanhã, na sua casa, que amanhã na sua cidade, que amanhã, quando o Senhor falar: ei, está vendo aquela pessoa, está vendo aquele lugar, vira à direita aqui, vira à direita e vai lá, lugar improvável para você, você vá, porque vai ter alguém lá esperando a mensagem de amor que vai chegar por cada um de nós. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Eu quero fazer 2 orações. A primeira com a igreja, que quer dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser movimentado pelo Teu Espírito Santo. Deus, eu quero abrir a minha casa, eu quero ser preparado para isso. Logo depois da conferência de casa em casa, nós vamos abrir o Lidere, e nós queremos treinar pelo menos 500 pessoas para abrirem as suas casas no segundo semestre. Nós
cremos que há um movimento de Deus, e essa igreja é cheia do Espírito Santo de casa em casa. Você quer ser usado por Deus da sua casa para as nações? Diz: Senhor, eu quero. Você quer ser usado por Deus nesta cidade, de cidade em cidade, onde você for, seja numa viagem de negócio, seja numa viagem de férias, de cidade em cidade, nós vamos espalhar esse amor. Você está pronto para ouvir o Espírito dizendo: desce por aquela estrada que está deserta lá de Jerusalém para Gaza, e você vai se levantar e você vai, porque lá você vai se encontrar com alguém precisando entender o Evangelho, e você vai ser o canal para explicar. Se você quer isso, fique em pé onde você está, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Eu não sei como vai ser, mas eu quero isso. Usa a minha vida, Pai. Eu quero te experimentar, Deus. Eu quero que o Senhor use a minha vida no meu trabalho, na minha vocação, na minha profissão, cheio do Espírito Santo. Se Deus falou contigo, levanta, querido, levanta. Mas eu quero orar com pessoas que também hoje querem fazer uma aliança com Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho Jesus, o único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Quero convidar a igreja a orar nesse momento. Feche os seus olhos, fecha comigo os seus olhos. Se você quer hoje ter um encontro com Cristo, começar a viver com Ele, talvez se diga: não, mas eu creio em Cristo. Mas hoje, o desafio que eu estou fazendo para você, não é apenas de você crer em Cristo. A Bíblia diz que até os demônios creem em Cristo, creem que Deus existe e estremecem, mas eles não seguem a Cristo. Eles não têm um relacionamento com Cristo. O que hoje Deus está lhe dando a oportunidade é de você ter um relacionamento com Jesus. É você hoje ser perdoado dos seus pecados. É você hoje passar a ser parte da família de Deus. É você hoje receber o perdão dos seus pecados, o presente da vida eterna, receber tantos outros presentes que o Senhor tem para você. E tudo que você precisa é crer na obra de Jesus naquela cruz. Que o sangue de Jesus derramado naquela cruz vai purificar você de todo e qualquer pecado que você cometeu na sua vida. E que mais do que isso, se você com o seu coração crer que Jesus Cristo é o Senhor, e com sua boca confessar que Ele ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que você será salvo. Salvo da morte eterna, salvo do poder do inimigo na sua vida. Você se tornará um filho e uma filha de Deus. Se você deseja isso, de todo o seu coração, passar a ter um relacionamento com Jesus a partir de hoje, faz essa oração comigo. Aí onde você está, mas faz de todo o seu coração. Diga assim: Deus, obrigado pelo teu amor. Obrigado por Jesus Cristo, porque Ele tomou o meu lugar na cruz. E hoje, Jesus, eu não apenas quero dizer que creio em Ti, mas eu quero ter um relacionamento de amor contigo. Perdoa os meus pecados, Jesus. Eu me arrependo dos meus pecados, e eu creio que o Teu sangue derramado na cruz me purificará de todos os meus pecados. E a partir de hoje, Jesus, eu quero ter um relacionamento de amor contigo. Eu quero ser parte da família de Deus, de hoje para sempre. Ter o Senhor como meu Salvador, mas também o meu Senhor. Eu oro assim, com fé, em nome de Jesus. Amém. Quantas pessoas fizeram essa oração hoje aqui pela primeira vez? Preste atenção. Nós amamos abraçar aqui. Nós amamos espalhar o amor de maneira afetiva. Não se constrange, mas eu queria que você soubesse, querido, que nós desejamos abraçar você. Eu queria dar um abraço em você, que eu gostaria, mas você aí onde você está, fez essa oração. Eu vou pedir que você faça um gesto, e quando você fizer, pessoas que estão à sua volta vão lhe dar um abraço e dizer: bem-vinda à nossa família, a família de Deus. Você é muito bem-vindo aqui. Quantas pessoas fizeram essa oração pela primeira vez na sua vida aqui nesse auditório? Pode levantar sua mão bem alto, bem alto. Pode levantar sem nenhuma vergonha. Aqui, ó. Amém, amém. Há mais pessoas.
A mais pessoas, isso. Quem está perto já dá um abraço aí. A mais pessoas, nós vamos cantar essa música. Enquanto essa música é cantada, você aí, traz essa pessoa que você está abraçando aqui, que eu também quero dar um abraço. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor, porque Deus tem histórias improváveis. Sai do seu lugar e vem aqui, eu quero dar um abraço em você. Por favor. Bem-vindo. Bem-vindo à família de Deus. Você é amado. Minha herança és tu. Deus abençoe a Minha sua força e vida. proteção. Sim, pode vir, pode vir. Bem-vinda. Bem-vinda. Tu vais à frente. Deus abençoe. És meu libertador. Sozinho nunca andarei. Bem-vinda. Jamais me abandonaste. Bem-vinda, família de Deus. Ele ama você, você é preciosa para Ele. Em ti confiarei. Tu vais à frente. Pode ficar aqui, pode ficar aqui. Fica aqui, fica um pouco mais aqui. Sozinho nunca andarei. Cada hora, cada instante, sempre estarás ali. És fiel, sempre fiel a mim. Nas vitórias e fracassos, tu és leal a mim. És fiel, sempre fiel a mim. Você é filho amado dele. Cada hora, cada instante, sempre estarás ali. Ninguém pode tirar. És fiel, sempre fiel a mim. Nas vitórias e fracassos, tu és leal a mim. Deus abençoe És sua vida. fiel, sempre Você é preciosa para Ele, viu? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Hoje chegou a salvação na sua vida. Glória a Deus, glória a Deus, Deus abençoe. jamais me abandonaste. Deus abençoe. Minha herança és tu, minha força e proteção, em ti confiarei. Tu vais à frente, Ele está falando. és meu libertador. Sozinho nunca andarei, jamais me abandonaste. Minha herança és tu, minha força e proteção, em ti confiarei. Tu vais à frente, és meu libertador. Sozinho nunca andarei. Olha só, cada uma das pessoas que foram batizadas hoje estava vestido com uma camiseta. Olhem para mim aqui, por gentileza, vocês estão aqui à frente. Que tinham alguns ícones, e um desses ícones indicava o início de uma nova vida, o começo. Há momentos da nossa história que parece que as coisas estão, na verdade, chegando ao fim. E por vezes é isso que precisa acontecer, para que a gente encontre o novo, que só Ele pode escrever para nós. Ninguém pode. Essa nova vida, ela nos oferece coisas que ninguém pode nos oferecer: o perdão dos nossos pecados, a garantia de uma vida eterna onde a morte não nos vencerá mais, mas nós agora ressuscitaremos juntamente com Jesus. Mas também essa nova vida nos entrega de presente uma família nova. A partir de hoje vocês têm duas datas de nascimento. O nascimento que nós já temos, que está na identidade, é biológico. Mas hoje, dia 29 de julho, é isso hoje, né? É a data do nascimento espiritual de vocês. Agora o Espírito Santo vai habitar em vocês. Vocês serão novas pessoas, novas criaturas, cheias da presença dele em vocês. E quando a gente nasce, a gente ganha uma família, não é?
Vocês estão nascendo espiritualmente. Então vocês estão sendo introduzidos numa família espiritual. E eu queria apresentar uma parte dessa família que calorosamente recebe vocês hoje. Olha lá para eles, olha lá. Olha para eles ali. Olha para eles. A aliança de vocês hoje é uma aliança com Jesus e uma aliança com a igreja de Jesus. Nós não precisamos andar mais sozinhos. Nós vamos orar com vocês agora, para que o Espírito Santo hoje, agora, nesse momento, possa vir habitar em vocês. Estende a mão na direção deles. Estende a mão. Isso. Vocês que estão aqui em torno dela, põe a mão na cabeça dessas pessoas. Isso. Nós vamos orar por vocês. Impõe as mãos na cabeça dessas pessoas. Fabrício, impõe as mãos, por favor. André, sobre a cabeça deles. Vamos orar por eles. Amado Espírito, nós oramos agora, Senhor, sobre estas pessoas que estão aqui reconhecendo que em Cristo Jesus há perdão dos seus pecados, a libertação, a salvação, a cura. Mas o maior milagre é a salvação. Pai, nós pedimos agora que no poder do Teu Espírito Santo, eles sejam agora batizados na vida de Deus, batizados no Espírito, mergulhados nessa dimensão onde eles viverão uma nova vida, vida vinda da parte do próprio Deus, da pessoa do Espírito Santo. E por isso, Pai, agora eles não estarão mais sozinhos a partir de hoje, porque Tu estarás com eles agora, Senhor, para sempre. E Pai, o que nós pedimos agora é que o Senhor quebre todos os poderes que até então escravizava, prendia essas pessoas, para que elas passem a viver agora livres do poder do pecado, da obra do inimigo, para viver agora a vida abundante do Teu Espírito Santo. Pai, nós declaramos sobre essas pessoas agora aquilo que a Tua palavra diz, que se alguém está em Cristo Jesus é uma nova criatura, uma nova pessoa. As coisas velhas ficam para trás e tudo se fará novo, para o louvor da Tua glória. Nós abençoamos a vida dessas pessoas agora, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Essas pessoas aí vão conduzir vocês ali, ó, tá vendo? Tem um grupo de pessoas ali, eles vão conduzir vocês ali, porque nós queremos dar um cafuné para vocês ali, entregar algo especial da igreja para vocês. Vocês podem ir ali, porque essas pessoas vão estar orando pessoalmente e também entregando. A igreja pode sentar. Bendito seja o nome de Jesus. Amém. Olá.